Louvado seja Deus, que alegria podermos estarmos logo pela manhã nesse domingo, na presença do Senhor. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra de Deus, no livro de Salmos, o Salmo de número 32, vamos nos colocar diante de Deus nesta manhã de domingo, com louvor, com adoração, mas também com o coração contrito, rogando ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, e assim possamos com grande alegria adorar ao Senhor que nos deu tão grande salvação. Salmo de número 32 diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Percebo que já nesses dois primeiros versículos são usados pelo menos 3 termos aqui, né? Pecado, iniquidade. Então assim, o versículo de número 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, queridos? Vamos nos colocar diante da presença do Senhor, rogando a Ele que venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, nossas iniquidades, as nossas transgressões, e assim com o coração puro diante de Deus possamos então adorar, louvar, que o Senhor venha usar aqui os seus servos, que Ele venha usar o ministério de louvor, o reverendo que vai trazer a palavra nesta manhã, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado a Deus, pela tua imensa graça, pela tua bondade e pelas tuas misericórdias, ó Deus. Muito obrigado por tão grande amor para com as nossas vidas. Ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma não consegue alcançar, ó Deus. Por isso, rogamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, venha, ó Deus, esclarecer a nossa mente, o nosso coração, converter os nossos corações a Ti, ó Pai, fazer com que nós possamos, ó Deus, nos voltar a Ti em adoração. Por isso, imploramos, ó Deus, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Como foi lido neste salmo, rogamos a Ti, ó Deus, para que, ó Deus, a nossa boca possa confessar a Ti, ó Pai, as nossas faltas, que nós possamos confessar a Ti, ó Pai, as nossas iniquidades, e assim, ó Deus, receber de Cristo Jesus o perdão. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos, das Tuas servas, que vão ministrar, ó Deus, nesta manhã, que vão, ó Deus, entoar cânticos de louvor e adoração, e que tudo isso, ó Pai, seja feito para a glória do Teu santo nome. Assim aumenta a nossa fé em Ti, revigora a Tua igreja, anima o Teu povo, Senhor. Traz, ó Deus, fé, traz, ó Deus, forças, ó Deus, para aquele que está abatido. Traz, ó Deus, ânimo, Senhor, para aquele que está, Pai, muitas vezes desanimado. Tenha misericórdia e compaixão, e assim, ó Deus, fortalece todo o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu recebi a liturgia aqui, queridos, e o tópico que nós estamos na nossa liturgia é vamos adorar. E então me lembrei daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus disse a ela que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E que o Senhor encontre neste lugar, nesta manhã, os verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre nos lares que cultuam conosco pela internet os verdadeiros adoradores. Nos coloquemos em pé e vamos exaltar o nome do nosso Deus. Cantemos. Ele é exaltado, o Rei
para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seja Ele exaltado no céu e na terra. Queridos, os mortos não podem louvar ao Senhor. E nós, antes, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo seu imenso amor, nos deu vida novamente, nos resgatou do pecado, pelo seu imenso amor por nós. Tão profundo o amor do Senhor. Nada nos separará. Os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por nós morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações.
cobre-nos, maravilhoso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. Aleluia! Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Queridos, essa última canção que nós vamos entoar é uma canção muito especial, pois ela tem o DNA da Igreja Presbiteriana da Penha. Ela é uma composição do Jaimir, nosso violonista, que está ali, né? Ela foi apresentada à igreja semana passada pelo Tom, né? E hoje nós vamos repetir esta canção. Ela se chama Valores do Reino e é uma música tema deste ano, né? São as pregações, o tema da igreja deste ano são os valores do reino. Então o Jaimir fez essa canção, né? O ministério da nossa igreja tem um projeto de nós incluirmos no repertório da nossa igreja músicas autorais, né? Então nós já temos duas, uma é uma música do Tom e essa é do Jaimir. Então eu gostaria que a igreja realmente prestasse muita atenção, uma letra muito rica, muito bonita, uma melodia simples, né? E vamos adorar a Deus então com essa canção que se chama Valores do Reino. Em tua palavra, alegre em meio à adoração, na casa do Pai. Teu Espírito intercede por nós, por tua graça temos libertação. Comunhão bendita entre os irmãos, com vinho e pão. Novamente, do início, firmado nosso coração em tua palavra, alegre em meio à adoração, na casa do Pai. Teu Espírito intercede por nós, por tua graça temos libertação. Comunhão bendita entre os irmãos, com vinho e pão. Os valores do teu reino estão firmados, por tua glória e poder, firmados na palavra as nossas vidas a oferecer. Somos tão pequenos, limitados, mas remidos pela cruz, abrigo e salvação temos no sangue de Jesus. Vamos novamente, do início. Firmado nosso coração em tua palavra, alegre em meio à adoração, na casa do Pai. Teu Espírito intercede por nós, por tua graça temos libertação. Comunhão bendita entre os irmãos, com vinho e pão. Os valores do teu reino estão firmados, com tua glória e poder,
oferecer. Somos tão pequenos, limitados, mas remidos pela cruz. Abrigo e salvação temos no sangue de os valores do teu reino estão firmados por tua glória e poder, firmados na palavra as nossas vidas a oferecer. Somos tão pequenos, limitados, mas remidos pela cruz. Abrigo e salvação temos no sangue de Jesus. Abrigo e salvação temos no sangue de Jesus. Abrigo e salvação temos no sangue de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Bom dia, igreja. Saudamos a todos na graça do Senhor Jesus. Amém? Queridos, é o momento da nossa liturgia que temos o privilégio de nós demonstrarmos a nossa generosidade, a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu quero convidar a igreja que nós lêssemos a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, os versículos de 18 a 20. Vou pedir mais uma vez que a igreja se coloque de pé, para que nós façamos essa leitura em conjunto, e logo após entoaremos o hino de louvor ao nosso Deus, pelas entregas do nosso dízimo. Filipenses 4, 18 a 20. Em uma só voz, vamos fazer essa leitura. Recebi tudo, vamos lá? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, o dízimo é uma parte integrante da nossa gratidão a Deus, né? Uma oferta de coração que fazemos, né? Pelo que Deus tem suprido as nossas necessidades, né? E aquele que reconhece tem sido dizimista fiel. Mas aquele que não faz, a própria palavra diz que ele se torna uma pessoa infiel, uma pessoa desobediente. E lá em Malaquias 3,10 fala, né, que se torna também uma pessoa roubadora, né, porque o dízimo pertence a Deus. Né, Deus nos dá a oportunidade de administrarmos 9/10 do que nós ganhamos. E apenas uma parte, 1/10, né, pertence a Deus. E quando nós não fazemos isso, nós subtraímos o que é de Deus. Essa igreja tem sido uma bênção na vida da igreja, não tem? Né? E para que ela continue sendo uma bênção, há necessidade da entrega dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. Porque os nossos dízimos têm alcançado e têm abençoado muitos. Missionários, são obras, são as manutenções da igreja. Assim como Paulo foi agradecido aqui pela igreja de Filipos, pela oferta que a ele foi destinada, né? Assim nós também devemos sermos agradecidos, né, àqueles que prestam serviços, né, e fazem a obra dessa igreja nos campos longínquos, aonde nós não podemos ir. Então, queridos, orem, né, coloque no seu coração esse desejo de estar servindo a Deus também com seus dízimos. Não retenha o que é de Deus, né? E que a palavra de Deus, né, conforme o apóstolo Paulo, né, diz e abençoou aquela igreja, né, que Deus, na sua infinita graça, há de suprir todas as nossas necessidades, né? Eu ainda não ouvi, né, nenhuma pessoa que é dizimista passar necessidade, né? Mas aquele que não é, né,
será subtraído. Né? Por quê? Porque está retendo aquilo que pertence a Deus. Porque o dízimo pertence a Deus. Né? E que Deus possa estar nos abençoando. Nós vamos estar orando. E logo após, né, nós vamos estar cantando o hino de número 17. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que temos a oportunidade, ó Pai, de demonstrarmos, ó Deus, a nossa generosidade, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Essa igreja, ó Pai, tem realizado, Senhor, diversos trabalhos, ó Deus, tem sustentado missionário, ó Pai, tem adquirido, ó Pai, imóveis, Senhor, para a propagação, Senhor, do espaço, Senhor, para melhores acomodações, ó Deus, para abrir frentes, ó Deus, de evangelização, ó Pai. O Senhor tem, Senhor, colocado evangelistas, ó Pai, espalhados em diversos pontos, ó Deus, para a pregação do Teu Evangelho, ó Deus. Temos, ó Pai, os nossos cultos, ó Deus, às segundas-feiras, ó Pai. Temos, ó Pai, bandas filarmônicas, temos orquestras, ó Deus, temos o Projeto Esperança, temos o culto à tarde, ó Pai, da esperança. Ó Deus, temos os corais, ó Deus, temos, ó Senhor, o SOS, temos o culto movimento, ó Pai, temos, ó Senhor, diversos trabalhos, ó Pai, que essa igreja, Senhor, tem abençoado a todos, ó Pai, quanto aqui adentram e quanto também, ó Pai, prestam culto, Senhor, pelos canais, ó Pai, que essa igreja tem, Senhor. Continue, Senhor, a despertar, ó Pai, a abençoar, ó Pai, aqueles que já são, ó Pai, dizimistas fiéis. Também, ó Pai, trabalhe no coração, ó Pai, daqueles que ainda, Senhor, não colocaram, Senhor, em seu coração, ó Pai, essa decisão. Também, ó Pai, de estar te servindo, Senhor, com o seu bolso, ó Pai. Não retendo aquilo que a Ti pertence, ó Deus. E nós cremos, ó Pai, que tudo, Senhor, se nós fizermos para a Tua glória, Senhor, o Senhor há de suprir, ó Deus. Tudo isso, oramos, ó Pai, e somos agradecidos, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito para conosco, ó Pai. E agora, Senhor, enquanto entoaremos esse hino, ó Pai, de louvor a Ti, Senhor, que nós possamos, ó Pai, trazer, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, aqui diante de Ti, Senhor, colocando as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, Senhor, e o Senhor, ó Pai, derramando chuvas e bênçãos, ó Pai, na vida de cada um de nós, ó Pai. Por isso que somos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Bom dia. Bom dia, gente. Que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Amém? Quero chamar as crianças aqui à frente. Vou orar com as crianças para elas terem um momento especial delas também no culto, de ouvir a palavra. Pode vir aqui à frente. Aqui, crianças, aqui, ó. Aqui. Vamos orar para nossas crianças. Estenda suas mãos para frente. Pedir ao Senhor que abençoe nossas crianças, o nosso Penha Kids. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por nossas crianças, Pai. Obrigado, Deus, porque elas são um presente do Senhor para nós. Muito obrigado. Fale ao coração delas, use os professores, Deus, use a metodologia, fale ao coraçãozinho delas, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja que contribuiu, que tem entendido cada vez mais isso. Que o Senhor abençoe aqueles que ofertaram, dizimaram, que continue sendo fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar aqui essa manhã, falando mais da presença de Deus, ainda mais com uma orquestra atrás de mim. Eu confesso que é a primeira vez, pastor, que estou pregando, que tem uma orquestra aqui atrás de mim. Estou meio nervoso, né? Vai que eu erro, eles fazem fom. Aí alguma coisa assim. Então não façam nenhum barulho, ok? Combinado? Então tá bom, vamos lá. Abra comigo sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27, continuando então o Sermão da Montanha. Eu quero te convidar nessa manhã a mergulhar comigo nas palavras de Jesus para aquelas pessoas que Ele estava olhando no olho delas, que Ele estava percebendo aquilo que estava dentro do coração delas, e disse essas e outras muitas palavras assim, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Amém. Até aí, coloca a mão assim sobre o seu coração. Pai querido, fale ao nosso coração nessa manhã. Nós queremos entender, Deus, a Tua vontade para a nossa vida, entender a Tua vontade que modela a nossa vida, que norteia as nossas intenções, Pai. Então, nessa manhã, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele mostra um exemplo novo aqui para eles. Talvez para muitos de nós que estamos lendo, olhando para as Escrituras nos dias de hoje, percebe simplesmente que Jesus está fazendo um movimento de falar mais coisas e mais coisas durante o Sermão da Montanha. Mas o que Ele mais faz nesse momento é juntar então aquilo que falava no mandamento lá atrás, deixando a eles claro que agora não era simplesmente olhar para aquilo, respeitar os mandamentos, de forma simplesmente a não tocar numa mulher, a não fazer o ato de fato com uma mulher. Mas Jesus está tentando trazer a essas pessoas uma compreensão um pouco mais ampla. Mas primeiro você tem que entender quem eram essas pessoas. Ali diante de Jesus havia uma multidão de pessoas necessitadas, muitos deles doentes, muitos deles com fome, muitas dessas pessoas não tinham uma posição de destaque na sociedade. Alguns deles estavam ali porque queriam que Jesus fizesse algum tipo de milagre na vida deles. Eles estavam na expectativa de que Jesus fizesse algo fenomenal, alguma coisa assim que desse uau na vida deles. E Jesus começa olhando para eles e a primeira coisa que Ele fala nesse momento é: vocês são felizes. E começa a discorrer toda essa felicidade na vida deles. E depois de discorrer sobre a felicidade, Jesus começa a mostrar e ensiná-los. Porque o que Jesus tem no coração, na sua intenção de fato, é transformar tudo que tem dentro deles, e não aquilo que era externo. Mas por algum tempo, os escribas e fariseus, aqueles que então direcionavam esses povos,
fizeram com que eles seguissem leis simplesmente de forma aleatória e de forma não com o seu coração, simplesmente para que o outro pudesse ver. Isso causava nessas pessoas uma forma errada de fato se purificar, estar diante de Deus e ter suas intenções trabalhadas por Jesus e por Deus. O que Jesus começa a fazer é falar ao coração deles tudo aquilo que eles precisavam entender exatamente entre o contexto da lei de Moisés e o momento que eles estavam vivendo atualmente. O que ele está dizendo é, se a lei de Moisés falava que vocês não podiam consumir o ato, o que eu estou dizendo para vocês agora é que simplesmente pelo fato de olhar, desejar com o seu coração, você já cometeu o adultério. Assim como a gente viu na semana passada, quando você odeia o seu irmão, você também o mata. Jesus está juntando, além do adultério, ele está incluindo agora aquilo que a gente pode chamar de cobiça, para dentro desse texto. E o que ele está falando aqui, não é simplesmente pelo fato de você respeitar uma mulher e não ter a coragem muitas vezes de cometer o ato, é que você não está talvez cometendo esse ato. Muitos de nós temos às vezes essa mesma sensação. Você e eu somos enganados pelo nosso coração, pelo pecado, que é de lá, que procede em todos os males, e muitas das vezes nós não cometemos atos falhos e errados e pecaminosos, né? Porque a gente não tem oportunidade. Muitas pessoas falam assim, o ladrão ele aproveita, né, da gente. Você fica lá no centro da cidade, dando sopa com o seu celular, ele vai lá e pá. Mas não é só isso. Você não fica só dando sopa com o seu celular, já tem a intenção do ladrão também de achar alguém com o celular lá e ir lá e cometer. Mas se um dia você tiver um desejo de subtrair alguma coisa de alguém, serve para você também. O que Jesus está falando aqui nesse texto é que muitos dos religiosos dessa época, eles calculavam então dos 613 mandamentos da lei judaica para obedecerem e esqueciam que o que Deus queria mais é que o coração deles fosse transformados por causa dessas leis. O que Deus desejava deles mesmos ardentemente é que eles então entendessem com o seu coração que Ele não queria que ninguém fizesse ato errado e tivesse pecado. O que Deus queria de fato é que o coração deles fosse impuro. Os fariseus então reduziram esse mandamento proibindo algumas coisas e fazendo com que essas coisas se tornassem então impróprias para eles. Eles tinham desejo, mas não faziam. E isso Jesus estava vendo, assim como Jesus continua vendo os nossos atos dos nossos dias de hoje. Assim como Jesus continua vendo as intenções do nosso coração dos dias de hoje. É fato que muitos casamentos têm sido destruídos, e o casamento destruído ele não começa simplesmente com um tropecei e errei e adulterei. Ele simplesmente começa com um olhar e um desejo no coração, e aquilo vai sendo alimentado e alimentado até em uma oportunidade de se transformar em um ato. Mas muitas vezes o medo do julgamento pós o ato faz a gente frear ali na beiradinha do negócio, faz a gente chegar perto daquilo que deve ser errado. O que Jesus está falando é: molde primeiro o seu coração, não olhe com intenções erradas, se policie em tudo isso. E de acordo com esses ensinamentos, ele começa a ser então radical e mostrar coisas para a gente bem radicais. O versículo 28 fala assim: mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, cometeu adultério em seu coração. Jesus não está limitando então o condenamento somente no ato físico, mas sim agora, ele está olhando para aquilo que está dentro da raiz do ato físico. Ele está olhando para aquilo que está dentro de nós. Aqui o verbo que está sendo utilizado no grego, fala assim que é um desejo intenso. É um desejo que vai levar você a praticar aquilo. Então Jesus fala assim, se você olhar com esse tipo de desejo, ele não está falando assim qualquer olhar. Eu me lembrei agora de Jó. Jó fala assim, em um dos versículos, que ele fez um acordo com os seus olhos para que ele não olhasse para nenhuma virgem. Não significa que ele não enxergava ninguém, significa que ele se policiava para que o desejo não surgisse no coração dele e isso se tornasse pecado.
Não significa que ser tentado já é ser errado. Significa que quando isso surgir diante de você, você deve se lembrar daquilo que José fez fugindo da casa de Potifar. Você deve se lembrar que você deve fazer qualquer coisa para evitar aquilo a todo custo. E Jesus começa a dizer isso exatamente porque ele fala assim no 29, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Seja radical. Ele não está sendo literal, igual muitos do primeiro século entendiam isso literalmente, pediam lá, arranque os meus olhos, porque eu estou pecando demais com os meus olhos, como se o cego não pecasse também. Tire as minhas mãos, porque eu ando roubando, como se alguém que não tivesse mão não roubasse também. E é fato, quando eu começo a olhar para isso, eu vejo a escala que Jesus está levando e é muito maior. Os meus olhos não cobiçam só mulheres, no caso das mulheres, homens, porque quase que eu falo homens também, aí fica feio, né? E mais, ela pode cobiçar coisas dos outros, ela pode ir além disso. Eu posso olhar com desejo, eu quero ter aquela família lá para mim, eu quero ter aquele carro, aquela vida para mim. Vocês viram o que aconteceu há um tempo atrás, quando o próprio Instagram tirou as curtidas, né? A verificação de curtidas, tirou porque muitas pessoas entravam em depressão, e confessavam isso até nas próprias redes sociais, que as fotos não tinham tantas curtidas, e com isso, eles ficavam deprimidos pela necessidade dessa visualização tão grande, e o Instagram começou a ver que isso era uma doença, e é fato, muitas pessoas seguem pessoas no Instagram com desejo íntimo, esse aqui que Jesus falou também, esse desejo de chegar até a beiradinha, querer ser, e se puder até dar um tapinha nele e ser derrubado, para ele tomar o lugar dele, ele faria. É esse tipo de desejo que você tem também que guardar no seu coração e arrancar do seu coração, guardar o seu coração disso. E mais, quando Jesus está falando dessa de arrancar o olho, e também de fato, se for o caso perder as mãos, tudo que eu tenho que me lembrar, é o que Jesus está falando, é que a ênfase é, lute com todas as suas forças, para que você não cometa o pecado. Lute com todas as suas forças, para que você de fato permaneça em minha presença. Se necessário for, sacrifique coisas que são importantes para você. Seu olho direito é importante para você? Sim ou não? Para alguns mais ou menos, né? Falei, pastor, está tudo lascado, estou usando óculos aqui, 21 graus nesse aqui, 5 nesse, não sei se é tão importante. Então arranca para você ver. O seu dedinho é importante? Para alguns não, né? Vamos usar esse dedo aqui. Esse dedo aqui é importante? Hã? É importante? Não? Sim. É importante? Se já perdeu, já conversou com alguém que perdeu esse dedo, não consegue mais fazer essa pinça? É difícil demais a vida dessa pessoa. Já ficou com uma unha encravada bem no cantinho assim, que você todo dia de manhã vai escovar o dente, dá aquela batidinha, vai colocar a camisa, enrosca, parece que é uma coisa. É importante o seu dedinho? Tira ele. Fica sem. O que Jesus está falando assim, se tem algo que te faz pecar, então arranque da sua vida. Se tem algo que está levando você ao desencontro com Ele, arranque fora da sua vida. Seja radical com isso. Não deixe de forma alguma que isso te leve para longe de Deus. Porque quais são as consequências de estar longe de Deus? Vocês sabem? Nós sabemos. Quais são as consequências? Pensa comigo. É o fogo eterno. Então hoje a gente precisa lembrar que a orientação de Jesus para nós, ela é importante, não deve ser interpretada literalmente, mas deve ser vista como uma autodisciplina para a minha vida. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, eu tenho que estar disposto a arrancar os meus olhos, eu tenho que estar disposto a arrancar as minhas mãos, eu tenho que estar disposto a romper com amizades, eu tenho que estar disposto a parar com o meu emprego se for necessário, eu tenho que estar disposto a arrancar coisas importantes da minha vida, para não pecar contra o Senhor, amém? E isso é o que tem que estar no nosso coração, todo dia, todos os momentos, toda hora. Tiago capítulo 1 versículo 14 fala assim, mas
Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que ele está fazendo? Ele está mostrando para a gente algo extremamente importante, que a tentação e o pecado têm origem no campo das ideias, no campo dos sentimentos, num campo onde ninguém vê, só Jesus está vendo. Ele está falando assim que o ato pecaminoso está começando lá, então não é simplesmente cumprir aquele mandamento, mas é o ato de intentar contra o mandamento, já é algo pecaminoso. Ele está falando assim que é o coração que leva à prática pecaminosa e consequentemente à morte espiritual. Mateus capítulo 15, versículo 18, fala assim: mas o que sai da boca procede do quê? Do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e todas as outras coisas. Jesus está enfatizando para a gente que o pecado tem origem no coração. E quando eu me dei conta de tudo isso, eu comecei a gritar: Senhor, arranque o meu coração então. Você já parou para pensar nisso? Não adianta arrancar minha mão, não adianta arrancar outra mão, não adianta arrancar os meus olhos, tem que arrancar a minha boca também, tem que cortar a minha língua, porque eu falo demais. Arranca a minha língua, Senhor. Mas nada disso é suficiente, porque não é ali que geram estas coisas, mas é sim no meu coração. O propósito desse texto é mostrar para nós que nós precisamos evitar de fato a condenação eterna. E todo aquele que não se policia no seu pensamento, nos seus sentimentos, vai compactuando com essa ideia devagarzinho. E externamente ele parece ser um bom crente, mas internamente o Senhor está vendo que você não anda com Ele. E vai chegar um momento que você vai falar assim: Senhor, eu tive na Penha todos os domingos de manhã, até cantei no coral, não fala da orquestra, cantei no coral, pensa. Até participei do grupo de louvor, eu fiz parte dos grupos da igreja, eu fiz tanta coisa, mas dentro de você, você sempre soube que você nunca se afastou destas coisas. E o Senhor pode virar para você e falar assim: afasta-te de mim, porque eu não te conheço, porque os seus atos externos não foram vistos pela igreja, mas os seus atos internos foram vistos por mim. Esse coração nunca foi meu. Já pensou nisso? Aquele que tem o coração em Jesus de fato, anda diferente. Aquele que tem o coração em Jesus é diferente. Aquele que tem o coração em Jesus procede diferente. Aquele que tem o coração de Jesus anda então sem olho, sem braços, sem pernas, sem o que for, para manter a santidade do Senhor na sua vida. Dois comentaristas que eu separei, frases interessantíssimas deles. Primeiro, John Wesley fala assim: separe de qualquer coisa, por mais que lhe seja querida ou útil, se você não puder evitar o pecado enquanto o guarda. Distancie-se disso, fuja disso, separe-se disso, pare agora com isso. Outro é um comentário de João Calvino: Cristo prossegue com o seu assunto e mostra que a lei de Deus não é apenas para quem tem para ter autoridade sobre a vida, mas nem uma visão política para formar as maneiras exteriores, mas requer afeições puras e santas de coração. Cristo não está sendo politicamente correto, Cristo está sendo diretamente correto, primeiro tratando o seu coração. Então não peque, nem que seja para ser politicamente correto. Então não peque, nem que seja para agradar alguém que você gosta muito. Não peque, nem que seja para agradar o seu chefe. Fuja disso. E voltando e fechando no tema principal sobre adultério, o que Jesus está falando é que você precisa guardar o seu coração. Homens e mulheres, ele usa esse mandamento, mas falando para eles: vigie os teus olhos, vigie os teus sentimentos, conserte o seu casamento, mande na sua casa, você que é homem, cuide do seu marido, você que é mulher,
Guarde as suas intenções, para que o seu coração não te engane nos seus sentimentos e se torne um ato pecaminoso e vergonhoso diante de Deus. Mas simplesmente ore ao Senhor e reconheça que é impossível, de qualquer forma, é impossível, mesmo cortando os seus braços, mesmo cortando os seus olhos, é impossível prosseguir sem ter algo realmente significativo de uma mudança na sua vida. E é exatamente isso que aconteceu. Jesus fez esse ato significativo. Jesus, ele trocou o meu coração pelo dele. Quando ele morreu naquela cruz, ele viu os meus pecados, e ele, não tendo pecado, falou: Pai, eu me entrego por esses que o Senhor ama. Faça com que o meu sacrifício perdoe os pecados deles. E sendo perdoados, eles se tornam agora parte da nossa família. E eu necessito todos os dias me apropriar desse coração. Então a minha oração não deve ser: então, Senhor, arranque os meus olhos, arranque as minhas mãos, mas deve ser: Senhor, arranque o meu coração. Tire fora o meu coração, para que eu tenha o coração de Jesus, para que as minhas intenções sejam as intenções de Jesus, para que aquilo que eu quero pensar seja aquilo que Jesus quer pensar, para que aquilo que eu quero fazer seja as intenções que Jesus quer fazer, porque senão todas as minhas intenções serão falhas, serão pecaminosas. Não só os meus olhos, não só as minhas mãos, mas todo o meu corpo se torna pecaminoso e vergonhoso diante do Senhor. Hebreus 3:12 fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado. Presta atenção nisso. Mutuamente, lembre isso uns aos outros. Faça com que as pessoas perto de você lembrem disso, que o coração dela é pecaminoso, que ela precisa de fato de uma grande, imensa transformação pelo Evangelho. E o Evangelho é isso: é eu crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim naquela cruz, Ele deu a vida dEle por mim, porque todos os meus atos, não só os meus olhos, não só as minhas mãos, mas o meu coração, as minhas intenções, me levariam totalmente longe, distante de Deus, para o inferno, para o fogo. Mas Jesus, Ele tomou o meu lugar naquela cruz, para que eu não fosse eternamente condenado, e me salvou, para que eu andasse hoje em liberdade de vida, para que eu andasse hoje em santidade. E é para isso que a gente vive, é para isso que a gente vai viver daqui para frente, juntos, mutuamente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Quero que você se lembre de algumas coisas. Talvez você esteja, como eu citei aqui, na beiradinha de um abismo, para cair em pecado. Talvez nessa manhã veio à sua memória situações e intenções que permearam o seu coração. Talvez nessa manhã tenha passado pela sua mente situações que aconteceram durante sua vida, intenções que surgiram durante a sua caminhada cristã, que precisa de um conserto diante de Deus. Talvez nessa manhã o que a gente precise mesmo é falar assim: Senhor, não só os meus olhos estão pecando, não só as minhas mãos, mas o meu coração, ele me engana todo o tempo. Talvez você tenha olhado para coisas de alguém, cobiçado aquilo, tendo desejo ardente de ter aquilo para você. Isso é pecado. Talvez você tenha olhado para a mulher, para o homem de alguém e tenha desejado também. Isso é pecado. Talvez você tenha percebido nessa manhã que você precisa fazer uma correção de rota,
você precisa se corrigir imediatamente para voltar a caminhar com o Senhor Jesus. Talvez você seja como eu, um desses necessitados que está diante de Jesus, e Ele falando: você é bem-aventurado, você é feliz, precisa ouvir as minhas palavras. Eu sei que o pecado nasce do coração, é por isso que eu te dei um coração novo, o meu coração. Então ande comigo. Essas são as palavras de Jesus para nós. Talvez o que você mais tenha dificuldade é o que Deus mais está querendo mudar em você. Talvez aquilo que você tem mais pensado e desejado é o que Deus mais está querendo mudar em você, para que você não caia e seja vergonha para todo o reino de Deus. Mas que essa manhã você sonde o seu coração sem arrogância, com muita humildade, e olhe todos os pontos da sua vida que são necessários, o toque de redenção do Senhor Jesus, e fale para Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia, Deus, daquilo que eu tenho feito. E Senhor, renova o meu coração, assim como o teu coração. A aliança que Deus faz conosco, a primeira aliança que Ele faz é: filho meu, dá-me o teu coração, para que você receba um coração novo, para que de você não parta mais isso. Então você pode sim clamar a Jesus e vencer as dificuldades. Você pode clamar a Jesus e vencer um possível adultério real, concretizado. Você pode sim clamar a Jesus e mudar a rota da sua vida, para que a partir de hoje você possa ser radical com sua disciplina, a ponto de arrancar os seus olhos, arrancar as suas mãos, arrancar o que for necessário para não pecar diante de Deus. Seja radical com isso. Senhor, nessa manhã nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor nos ajude. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia do nosso coração, Pai. Corrija a rota da nossa vida. Nós somos sim adúlteros, ladrões, enganadores, tudo isso no nosso coração, e de lá tem surgido tantas coisas. Então, de fato, Senhor, nos dê um coração novo, nos dê intenções novas, intenções redimidas pelo Senhor, Pai, e mude a nossa história, Deus. Que o Senhor seja estampado na nossa vida constantemente, Pai. Que as minhas ações e intenções possam demonstrar o Teu amor, a Tua graça sobre todos nós, e assim mutuamente enxergarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz seja com todos, irmãos. Benção o ensino de Jesus, como é precioso esse ensino do reino, a verdade do reino de Cristo Jesus. Esse é o sermão que normalmente chamamos de Sermão do Monte. O pastor Michael estava pregando, eu estava aqui pensando, nós devíamos chamar de Sermão do Reino. Essa é a mensagem, essa é a pregação do reino. E Jesus não nos chama com um princípio moralismo, mas Jesus nos chama para uma transformação de dentro para fora. Palavra boa, preciosa para o nosso coração, que nos lava, nos limpa, nos transforma, nos desafia, e que você aguarde no coração em nome de Jesus. Com alegria, irmãos, hoje pela manhã também, nós queremos receber como membro da igreja o nosso querido Felipe. Os pais podem trazer aqui à frente, Adriano e Natália. Quero já pedir, a família já pode vir junto assim, a família fica aqui junto. Cadê os avós? Nosso querido presbítero Alberto, Euclides, a Luciene, a Cida. Muito bem, bênção ter aqui à frente o Felipe. Podia ficar ali, ó, fica de lá. Nós vamos
receber nessa manhã o Felipe como membro. Os pais, os avós, membros assim, tios, todo mundo assim, ativo. E aí, Felipe, simpatia, não é? Olha que bênção. Há um texto da Escritura, irmãos, Hebreus capítulo 6, 17, que diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção que ele jamais mudaria de ideia. Isso é, Hebreus capítulo 6, 7, dizendo que Deus se comprometeu por um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que Deus jamais mudaria a sua palavra. Eu queria destacar para vocês como pais essa expressão da Escritura Sagrada: herdeiros da promessa. Vocês creem na promessa de Deus de salvação? Vocês creem que Deus prometeu salvar vocês? Vocês crendo nele, sendo fiéis a ele, vocês creem nessa salvação eterna em Cristo Jesus? Vocês creem na obra redentora de Cristo no Calvário? Pois é, a Bíblia diz que aqueles que são filhos de quem crê são herdeiros da promessa. Por que batizamos os nossos filhos? Não batizamos meramente crianças, nós batizamos filhos de quem crê. Por quê? Porque o filho de quem crê é herdeiro da promessa. Porque temos uma esperança, e a esperança é firme, que Deus jamais mudará de ideia. Deus não fez uma promessa e mudará de ideia. E o Felipe é filho da promessa, é herdeiro da promessa. Por isso, os nossos filhos são também batizados, porque são iniciados na comunidade da promessa. A igreja é essa comunidade do povo que vive baseado na promessa que Deus fez. E Deus nunca mais mudará de ideia das promessas que fez. Ele cumprirá. E Ele diz que abençoará vocês, que salvará vocês. E Ele prometeu abençoar os filhos dos filhos dos crentes. Há uma promessa, uma advertência divina nos mandamentos, quando Deus diz que visita a iniquidade, o pecado dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas há uma promessa de Deus de que faz misericórdia até 1000 gerações dos que o amam, guardam seus mandamentos. É bênção ver a Natália e o Adriano aqui. Os conheço desde pequenos, os conheço desde criança, quase que do tamanho do Felipe, né? Um pouquinho maiores. E bênção ver que na vida de vocês, as promessas feitas na vida do Alberto e Luciene, do Euclides e da Cida, estão se cumprindo. E nós como igreja, recebemos o Felipe nessa manhã pela fé, acreditando que as promessas dos pais estão aqui na vida de vocês, estarão na vida do Felipe também. Felipe não é filho do mundo, Felipe não é filho do pecado, Felipe não é filho da cobiça ou das cobiças do coração. O Felipe é filho da promessa, herdeiro da mesma promessa. Então, como pais, vocês se comprometem a criá-lo na disciplina, no ensino do Evangelho de Jesus? Se comprometem a ser modelos de vida e fé, para que ele, vendo vocês, seja discipulado e siga Jesus? Vocês se comprometem a ensiná-lo a ler, alfabetizá-lo mesmo, ensinar a ler e entender o que lê, e sobretudo, aprender a ler a Escritura Sagrada? Vocês se comprometem a ensiná-lo a orar, orar com ele, orar por ele e ensiná-lo a amar Jesus. Amar o pastor ele já aprendeu, já estica o braço e pula para o colo do pastor, né? É bênção. E que vocês o ensinem a amar a igreja de Jesus, fazer parte do povo de Deus. O batismo, nós sabemos, não salva. Batismo é sinal de que estamos debaixo da graça. O batismo é chamado de um sinal da graça. É um elemento que externaliza a graça. Então, que pelo batismo nós estejamos nessa manhã sinalizando: o Felipe está debaixo da graça salvadora de Cristo Jesus. O Felipe é crente em Jesus. Porque não tem escolha não. Tem gente que fala: quando meu filho crescer eu vou ver o que ele escolhe.
Não vai escolher não, né, Felipe? Você já escolheu, é Jesus. Amém? Isso, olhou para o pai para ver se é verdade, né? É isso mesmo, pai? É isso mesmo. A autoridade dos pais para iniciar os filhos na fé. Então eu quero, nesse instante, receber o Felipe por meio do batismo, como membro dessa igreja, como parte da comunidade da fé, como herdeiro da mesma graça que nós, por causa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Felipe, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu derramo essa água sobre você, e crendo que Deus o Pai, que Jesus, o batizador com o Espírito Santo, derrama sobre a tua vida o Espírito Santo, derrama sobre a tua vida a graça salvadora. Assim eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te iniciando na fé cristã, e que Jesus o Salvador te firme e fortaleça na fé. Assim oramos, Deus. Firma o Felipe nos teus caminhos. Ó Deus, desde o ventre da mãe ele tem ouvido o Evangelho. E agora, Deus, aqui, já frequentando a igreja, nós o iniciamos na fé por meio do batismo, nós o consagramos ao Senhor, como membro da igreja, como parte da família da fé. E Deus eterno, nós não queremos ver o que serão as escolhas postas diante dele no futuro. Desde cedo, como igreja, colocamos a escolha que é Cristo, colocamos a fé em Jesus, colocamos, Deus amado, a esperança de salvação diante dele, e que o Senhor o firme, que o Senhor o fortaleça. Abençoe, Deus, o Adriano e a Natália com sabedoria e graça para criá-lo no caminho do Evangelho. Abençoe os avós, abençoe, Deus amado, os irmãos da igreja, para que em nome de Jesus ele firme-se na tua palavra e seja crente em Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quer falar no microfone, mas não pode ainda não. Tá joia? Deus abençoe a família. E nós temos nesse instante uma canção que é entoada em louvor a Deus, por esse momento, por essa celebração na vida do Felipe. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos
sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos são teus, são teus. Não. Ó. Você vai ser pregador, tá vendo? Já babou no microfone. É bênção. Deus abençoe nossos queridos familiares e especialmente pequeno Felipe, para crescer nesse caminho do nosso Deus. Parabéns aí aos pais, os avós. Irmãos, nós queremos agradecer as pessoas que nos visitam nessa manhã. Nos alegramos com a presença de vocês. Eu tenho aqui a Kátia e a Selma, são convidados da Cecília. Estão onde? Dá um tchauzinho para ver vocês. Cadê? Lá atrás. Deus abençoe, muito bem-vindas. Alegria recebê-las aqui hoje. O Tiago e a Sônia estão onde? Tiago e Sônia? Tiago e Sônia, em algum lugar que eu não achei. Socorro aí, né? Fábio, Fernanda e Sônia são parentes aqui do Alberto. Estão onde? Estão ali. Deus abençoe. Família veio aqui participar desse momento tão importante da vida do Felipe. A Edna, que é convidada da Nair. Cadê a Edna? Deus abençoe, Edna, muito bem-vinda também. Tem mais alguém que está hoje aqui, primeira ou segunda vez? Dá um tchauzinho assim para ver, mais familiares aqui, irmão da Lu, família aqui, né? Os irmãos, tios, os tios avós, olha só, ficaram mais velhos agora, né? Muito bem, bênção ter vocês aqui hoje, celebrando conosco esse batismo, essa etapa da caminhada do Felipe. Você que está visitando hoje, primeira, segunda vez, você que está conectado aí na internet hoje, primeira, segunda vez, está aí na tela para você o contato do Rogério e da Dani. Esse é um contato para você, se você quer pedir oração, você quer esclarecer dúvidas, você quer um discipulado, você quer conversar com a igreja, o contato desses queridos irmãos é para você falar conosco. São aí os teus anfitriões, tá certo? Você pode falar com eles pelo WhatsApp. Irmãos, só para fechar então, alguns movimentos importantes da igreja. Primeiro deles, esse que está na tela. Olha o que nós teremos aqui amanhã. Que privilégio, irmãos. Nós teremos um pastor pregando, teremos 2 irmãos aqui pregando, testemunhando sobre a caminhada cristã, a fé, missões, e um dos pastores é ex-soldado da Coreia do Norte, um soldado da Coreia do Norte convertido e hoje pastor, de soldado do Kim Jong-un a pregador de Jesus hoje. Já pensou que coisa boa? Então, eu queria que você se esforçasse para estar aqui amanhã, para ouvir esses queridos irmãos. São coisas assim fantásticas que ele tem testemunhado, falado do que Jesus tem feito na Coreia do Norte e do que Jesus tem feito através de norte-coreanos que têm vindo a Cristo. Então, você não pode perder de jeito nenhum, tá certo? Amanhã, conexão com Deus. Olha, nós temos também, está chegando o mês de junho, essa semana já é junho, né? E aí, no mês de junho, dia dos namorados, tem aquele jantar gostoso, romântico, precioso e com uma palavra boa sobre vida conjugal à luz das Escrituras Sagradas. Você compra lá o convite, está aí disponível para você e você vem celebrar aqui conosco. Teremos um jantar maravilhoso, contamos com você, tá certo? Então, quero que você faça parte, que você se envolva com isso.
Nós estamos formando, irmãos, a banda filarmônica, e você que quer fazer parte, olha, tem aí, estão abertas as inscrições. Hoje ainda estamos na campanha das mexericas, temos lá fora as mexericas. Esses dias atrás, depois a Débora vai compartilhar conosco, alguns irmãos foram lá no sítio do seu Otávio. A mexerica saiu assim com uma situação mais complicada, mas eles foram lá orando, e o Otávio pediu que orassem pelas mexericas. Olha só, eles fizeram lá uma oração com o seu Otávio, e olha, as mexericas estão melhorando mesmo. Veio um lote semana passada maravilhoso, regado à oração. Isso é bênção demais, tá joia? Então, isso é um movimento importante. Então lembra, irmãos, caminhando na semana para fechar, fica de pé. Você tem aí o desafio do design, as turmas estão abertas, tá? Para você, mulher, se inscrever. E também, irmãos, queria que você lembrasse, essa semana começa o mês de junho, então nós temos o culto das primícias, no dia 1º, 7 horas da manhã, e semana que vem, nós começamos o relógio de oração. Nós estamos fazendo uma mudança. Eu mandei já para a grande parte aí das pessoas o link para você se inscrever no relógio de oração. Nós vamos mudar. Você atualmente se inscrevia toda vez que começava o relógio. Eu mandei um link, você vai se inscrever definitivo. Aquele horário será o teu horário de oração todo mês na primeira semana. E tem lá um campo para você colocar o teu WhatsApp, não é para grupo, é uma lista para ativar o relógio. Então, no dia que o relógio começa, eu mando uma mensagem para você, a igreja manda uma mensagem para você, ativando o relógio, você sabe que naquela semana é oração todo dia lá, aqueles 15 ou 30 minutos que você reservar, ou maior o tempo que você reservar. Então, você se inscreve lá naquele link para toda primeira semana do mês, você participar conosco do relógio de oração, tá certo? Então fica atento, nós vamos ativar o relógio domingo que vem, meia-noite. Então ergue as mãos, vamos fechar com oração, a bênção do Senhor. Depois você se assenta, tem um hino aqui com a orquestra, e na sequência você vai para a tua classe, vá para a tua aula, tem aula boa, lições preciosas que você não pode perder, o ensino de todos os domingos pela manhã. Pai, muito obrigado por essa manhã preciosa, pela palavra boa do Senhor aos corações, por canções tão inspiradoras, pela vida do Felipe, pelas boas notícias do Evangelho vindas ao nosso coração. Abençoa, Deus, agora a nossa escola bíblica, derrama graça sobre nós. Abençoa, Deus, o culto hispano que hoje será lá na congregação de Rio Grande da Serra. Abençoe o culto ali também. Assim nós oramos ao Senhor com alegria no nome precioso de Jesus. E assim, irmãos e irmãs, que a graça bendita, salvadora, maravilhosa graça, que o amor eterno, verdadeiro, o amor eterno conquistador de Cristo Jesus, que a comunhão eficaz, a consolação poderosa, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre a nossa irmandade pela face da terra. Amém. Amém. Assenta. Ora a Deus enquanto a orquestra toca esse hino.
na zona leste de São Paulo, dentre tantas igrejas relevantes e abençoadoras, particularmente a Igreja Presbiteriana da Penha. Uma igreja que é fiel à palavra de Deus e ao mesmo tempo uma igreja relevante, uma igreja bíblica e uma igreja acolhedora, uma igreja que ora e uma igreja que celebra com alegria, uma igreja que prega com fervor e uma igreja que assiste aos necessitados, uma igreja que cuida da coletividade e se importa com cada ovelha em particular. Então eu quero convidar você que mora na Zona Leste de São Paulo e em outras regiões de São Paulo para vir conhecer a Igreja Presbiteriana da Penha. Lá você vai encontrar pão na casa do pão. Lá você vai encontrar abrigo para você e para sua família. Olá pessoal, aqui é o pastor Paulo Júnior e eu tenho um convite todo especial para fazer a você. Você que está procurando uma igreja bíblica que prega a teologia reformada aqui na cidade de São Paulo, tem uma excelente igreja na Zona Leste, é a Igreja Presbiteriana da Penha. Eu faço o convite a você a conhecer essa igreja que eu já preguei, que eu tenho amizade com o pastor Amauri, homem de Deus. Recomendo você e a sua família. Venha para a Presbiteriana da Penha. Um forte abraço, Deus abençoe. Olá pessoal, eu constantemente recebo perguntas do tipo assim: pastor, eu gostaria de frequentar a igreja bíblica. Eu conheci a verdadeira fé reformada, a fé evangélica, mas a igreja onde eu estou é complicado, eu não tenho isso e eu estou precisando me congregar numa igreja onde eu realmente seja alimentado pela palavra de Deus. Então está aqui para aqueles irmãos e amigos que me fazem essa pergunta da Zona Leste de São Paulo. Eu queria recomendar a Igreja Presbiteriana da Penha, onde você vai encontrar uma pregação expositiva, bíblica, um culto contemporâneo bíblico voltado para a glória de Deus, uma igreja comprometida com a evangelização do bairro e também do mundo, e onde Deus é adorado em espírito e em verdade. Eu recomendo com muita alegria. Você pode...